Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast sobre os 45 anos de Federal. Eu sou Vanessa Min, jornalista da Agência de Comunicação Social e Científica, e estou mais uma vez com vocês aqui no canal da TV UFMS, na rádio Educativo UFMS 99.9 e no nosso Spotify. E sempre a gente vai ter pessoas que fizeram e fazem parte da história da nossa instituição, compartilhando suas memórias conosco. E hoje estamos aqui com a arquivista da Secretaria de Documentação, Débora Restel, com o seu Alberto Pontes Filho, que é servidor aposentado da instituição. Primeiramente, agradeço por vocês terem aceitado o convite para falar com a gente um pouco sobre o estádio Pedro Perdocian, nosso Morenão. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Senhor Alberto, vamos começar conversando um pouco sobre como que é a sua história aqui na UFMS, como que você chegou até o UFMS, antes de entrar especificamente no Morenão. Bom dia, eu sou Alberto Pontes Filho, né? Trabalhei 43 anos na universidade e esses 43 anos, o único local que trabalhei na universidade foi no estádio Morenão. Não fui para outro órgão nenhum da universidade. E a minha vida foi uma história no estádio Morenão e, consequentemente, na universidade, né? Então, antes de entrar na universidade, eu era bancário, eu trabalhava no Banco Itaú. Aqui em Campo Grande mesmo, não? Não, fora de Campo Grande. E daí me casei, a minha mulher tinha louca para querer fazer uma faculdade onde a gente morava, no interior, não tinha. E daí eu falei para ela, quer estudar? Então vamos pegar um lugar que tem lugar. E viemos para Campo Grande. Eu vim assistir um jogo no estádio Morenão, que eu sempre gostei de futebol, né? E foi Corinthians e Operário nesse jogo. E daí eu gostei da história lá de ficar. E daí eu um dia cheguei não estava desempregado, cheguei e conversando, e um rapaz me falou, você trabalha aqui? Eu falei, não. Eu falei, eu estou procurando serviço, trabalhar. E daí me falou, vai numa sala lá assim, o departamento pessoal, nem sabia que era departamento pessoal. E daí lá, na verdade, estavam se contratando pessoas mesmo. E daí ali começou a minha vida. Eu entrei numa sexta-feira, daí o major, aquele tempo, todo o movimento do Morenão era tudo feito pela administração do estádio, bilheteiro, porteiro. Daí ele falou assim, ele me falava Alberto, né? Alberto, quer trabalhar dia de jogo, ganhar um dinheirinho? Eu falei, eu quero. Daí ele falou, então meio-dia tem que estar aqui. Eu cheguei 11h30. E ali foi aonde eu comecei a aprender tudo aquilo, os movimentos de ingresso, bilheteria, como que fazia, como que não fazia. E o pessoal foram se aposentando e eu fui ficando, né? E ali esse foi o início da minha vida, né? E daí eu acabei ficando, nunca saí do estádio Morenão. Saí agora que eu me aposentei. E além dos jogos, conta um pouquinho para a gente sobre a sua rotina no estádio, além dos jogos. Então, além do jogo, ela tinha a secretaria, né? Que tinha, na época que o futebol era grande, então tinha muito trabalho. Então, muitas vezes tinha jogo sábado, domingo, quarta, quinta, que o Operário Comercial jogava os campeonatos brasileiros. Então, ali se passava envolvido, era conferir aqueles muitos ingressos, que conferir, reconferir, e já fazia, a federação levava na época os ingressos, daí já fazia a carga de ingressos para os bilheteiros daquelas coisas. E então a gente trabalhava muito, muitas vezes depois pegava aqueles jogos à noite, e daí foi um período que tinha os bingos. Os bingos, aquilo era uma loucura, e ali sempre acabava sobrando para mim, né? O dia de Natal, daí teve um bingo, mas choveu muito. Os bingos eram promovidos pelo Operário, não? Por Não, dos clubes, não? Não, alguns eram. Alguns eram. Outros não. Alguns eram pelo Operário, pelo Comercial. Mas na época, lá para trás, dava muito trabalho, porque o movimento era muito grande, né? Os vendedores ambulantes, era uma coisa de louco, Morenão. Quando o senhor chegou na UFMS, já era federal?
Estava saindo, na estava a transição? transição. Estava a transição das mudanças. E daí foi, quando passou federal, foi uma loucura. A década de 80 foi a mais, digamos assim, a mais movimentada no estádio. Quando eu entrei 70, lá no... 80. Ela tinha muito movimento, mas o grande foco de público mesmo já vinha um período antes. Uhum. Antes ali, quando eu ali naquele período, então era aquela coisa do futebol em Campo Grande, né? E aquele tempo, então, o campeão do estado ele jogava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e o vice-campeão jogava a segunda. Uhum. Então, o Operário sempre estava na frente, que sempre era campeão do estado. E daí ali foi assim, o Morenão ele teve assim, um público grande, até mais ou menos lá no 95, 98, por aí. Uhum. Daí foi caindo e não tem mais. Hoje você vai lá no Jaque da Luz, no Campeonato Estadual, 300 pessoas, num bairro lá que tem quase 200 mil pessoas na região, e o Morenão era nessa faixa também. Aqui no Morenão, ultimamente, era lá 200 pessoas. Quando era o Operário ainda, quando era o comercial, dava até menos, porque tem menos torcida. E eu sou comercialino, mas e eu virei comercialino por causa do professor João Batista Campagnani. Uhum. Ele é comercialino roxo, né, daquele. E aí ele te levou? Não, eu chegava sempre cheguei cedo para trabalhar. E a educação física ela ficava no Morenão. Uhum. Opa. Ali no Morenão. Então, a gente ficava batendo papo de futebol. E ele comercialino, e daí ele me deu uma camisa do comercial, aquela coisa, e acabei torcendo para o comercial. E, Débora, que tipo de materiais que vocês têm lá guardados no arquivo sobre o Morenão? Então, como o seu Alberto estava falando dos jogos, né? Todos esses jogos, principalmente na época do Major Maraviesca, ele era uma pessoa muito organizada, sim, né? Muito. E ele fazia um dossiezinho, né, com a prestação de contas desses jogos. E algum material, assim, quando a gente mexe ali, faz a leitura desse material, ele deixava algumas coisas interessantes ali no meio, que ele poderia muito bem ter levado para ele, sim, mas ele pensou, acho que ele, já naquela época ele já pensava na questão da memória, né? E ele guardava. Então, teve um jogo que veio um time, acho que foi antes do senhor chegar, acho que foi 70 e pouquinho, que veio um time da Iugoslávia. E eles trocaram aquela flâmula. E ele anexou ali na prestação de contas, né? Até trouxe esse aqui. Olha só que legal. Quando o Santos veio, o autógrafo do Pelé, ele deixou o autógrafo ali. O autógrafo era para ele, para o Major, mas ele deixou ali na prestação de contas também para compartilhar. Então, a gente tem toda essa movimentação ali do estádio, essa prestação de contas. Alguns deles têm os jogadores, o árbitro, quanto foi quem fez o gol, se teve alguma falta, tudo registrado ali. Além dos jornais, né, que a gente tem, que tem algumas notícias sobre isso. Então, a gente já teve até time internacional já jogando no Morenão. Já. Esse jogo que você falou foi um quadrangular. Foi um quadrangular. São 4 equipes. Isso. Né? Então, eu não estava, mas eu sabia muito dessa história, porque tinha tudo registrado no Morenão. Aí, Vanessa, interessante quando ele fala assim, que era movimentado, era cheio, que o Morenão ele tem capacidade para 45 mil sim, pessoas. E ele foi, durante um período, considerado o maior estádio universitário da América Latina. Depois ele perdeu, né, a colocação para um do Chile, se eu não me engano. Eu acho que é. Mas ele continua sendo o maior do país. Ele perdeu essas condições, vou te explicar o porquê. Porque a CBF acabou com a geral do estádio. O Morenão ele era 45 mil pessoas com a geral, aquele anel em volta do gramado. Não é a pista, aquele do lado. Então, ele caiu para 35 mil pessoas, o Morenão. Então, a capacidade dele com a geral era para 45 mil pessoas. Né? E o público maior foi na época da geral ainda, que foi 38.122 pagantes. Está tudo nesse livro lá. 38 mil pagantes. 38 mil foi pagantes. Foi o maior público. 38 e 122 pagantes. Foi jogo? Foi Operário e Palmeiras. Operário e Palmeiras.
Operário ganhou de 2-1 aqui e acabou perdendo lá em São Paulo o jogo de volta. Isso foi mais ou menos que ano? Ah, Vocês lembram? 78, 79, 78, comecinho de 79 ali. Fim da década de 70, então. É. E além dos jogos, né? O senhor estava falando dos bingos, o Morenão também foi casa de shows, né? Foi, Até ó. eu vim aqui no show Nossa, do Balão eu- Mágico no começo da década de 80. Simone, o Jairzinho, aquela coiseira toda. E Eu Roberto falo pro- Carlos, né? O Roberto veio 3 vezes no estádio. A primeira que eu sempre fui fã do Roberto e sou fã do Roberto. Eu tinha mais ou menos uns 2 meses, ele fez um show no ginásio Moreninho. Aham. E o finado Maravies, que aquele tempo era quem trabalhava nesses eventos assim, era o funcionário do Morenão, no Moreninho, que era tudo comandado pelo Major também, Aham. Moreninho, quadra, piscina, Morenão. E o Major, ele falou, chamou a gente, falou, ó, vai ter o show lá, quer trabalhar? Eu falei, lógico que eu quero, né? E no Morenão ele fez. Fez 3 shows. Fez 3 shows no 3 Morenão. shows no Morenão. E o senhor estava nos 3. Eu estava nos 3, lógico. E um dos shows dele foi em 83. Foi o encerramento da turnê Emoções. Então, o último show da turnê dele, né, foi aqui, foi no Morenão. Mas então foi assim muita coisa. Eu assisti um show sensacional, Ney Matogrosso, no auge do Ney Matogrosso. Muita gente que um belo de um show. Lá no Morenão também. Morenão. Os meninos lá, o Simone, Jairzinho. E o show mais chato que eu assisti, não, trabalhando no Morenão, chato. Você vê na televisão uma coisa, ao vivo olha, a pessoa vai uma vez para nunca mais, que foi os Trapalhões. Sério? É. Olha, a maior chatura que existe lá ao vivo. Chatura, sabe o que é coisa chata? Outra coisa que é muito falada, muito contada, muito comentada, foi a aparição do OVNI. Esse jogo foi Operário e Vasco da Gama. Operário e Vasco da Gama. E o Operário ganhou, né? Então, o que acontece nesse jogo? Então, se fazia a primeira parcial lá, a gente levava para os repórteres já para anunciar. A primeira parcial do jogo, tá. E eu era o encarregado de levar isso. Lógico que eu gostava, porque pelo menos uns minutos eu via o jogo. E naquele sentido, a hora entregando lá para os repórteres a primeira parcial, em volta do Morenão, ficava tudo atrás do gol. E daí veio uma luz forte, sentido Autocine, para o placar do Morenão. Mas também não tinha barulho de motor, as luminárias eram tudo meio assim, né, para baixo. E baixo, ele não estava em alturas altas. E ele veio sentido o placar. E eu, né, fiquei preocupado, eu falei, vai bater no placar, vai quebrar tudo aquilo, o acidente. E ele passou bem baixo. Ficou mais ou menos os jogadores, tudo parou, assim, os jogadores, uma média assim, de uns 20 segundos, mais ou menos, que foi o tempo que passou aquele negócio. Até hoje, uns falam disco voador, outros falam outra coisa. E daquele mas foi acontecido. Até hoje, não sei se é disco voador ou o que é. Se for o disco voador, levou o nosso futebol embora, porque eram coisas estranhas, né? Então, e aquilo ficou. A TV Globo, ela veio fazer uma reportagem, né? Até aquele Caco, não sei o que Caco lá. Barcelos? Até ele veio fazer uma reportagem, até como eu Sobre a estava lá, aparição. me chamou para falar também, aquelas coiseiras, né? E lá no arquivo tem, né, Débora, um registro. Eram 25 mil pessoas no estádio. Então, com todo mundo que você conversa ali, todo mundo fala que realmente viu. Existe um pouquinho, uma diferença, assim, alguns viram outros que eram 4, né, mas todo mundo viu. E aí a gente encontrou lá no arquivo um registro, né, do Major Maravies. É a caligrafia do Major. Essa é a letra do Major. Isso, e ele dizendo, né, que o João Viegas foi até ele e relatou que tinha localizado, que tinha visto, né, os OVNIs, que eram 4, esse aqui é um desenho deles, né, segundo o Major, que eram 4, e exatamente como o seu Alberto falou mesmo, que parou, então ele coloca testemunha e tudo, e aqui ele escreve assim, que ele relatou esse fato por telefone. Não sabemos
para quem ele relatou, né, o major. Então, e ele colocou aqui junto com o registro, né, com as prestações de conta daquele jogo, para deixar registrado. Acho que esse é o registro mais próximo do acontecimento que a gente tem, porque nem nos jornais da época a gente encontra muita coisa, a gente encontra uma nota ou outra sobre isso. Isso é verdadeiro. Não tem nem aumentado e nem diminuído. É o que aconteceu. É porque quando a gente fala assim, OVNI é um objeto voador não identificado. Ninguém está falando em extraterrestres, né? Isso aí já é um estudo um pouco maior. E por conta desse avistamento aqui, que é considerado um dos maiores avistamentos do mundo e o maior do Brasil, que a revista UFO se instalou aqui, né, em Campo Grande, durante um tempo. E essa semana, fazendo algumas pesquisas sobre isso, eu encontrei uma matéria de um jornal, A Tribuna, de 86. E lá eles falam que, em 86, esse avistamento ele foi em março, né, no início de março de 82. 6 de março de 1982, num sábado. Em março de 86, tem um relato idêntico na Argentina e uns dias depois no Peru. A mesma coisa, em março, no estádio de futebol, as luzes param, sem som, exatamente igual. Após a aparição 4 aqui. anos depois. E, assim, com as mesmas características. Então, né, e, assim, existe, quem estuda a ufologia fala que março é um dos meses onde mais tem avistamentos, não sei o motivo, mas é um fato interessante, né? E, seu Roberto, a gente estava falando que o senhor também estava nas cabines de esses jogos eles não eram transmitidos ao vivo em televisão, ou era só rádio? Esse jogo, que muitas funcionava? vezes, na época, vinha muito as rádios do local do clube visitante. Tá. Que nem esse jogo aí era o Operário e Vasco da Gama. Então, tinha os repórteres do Rio de Janeiro, aqueles repórteres que acompanhavam o Vasco da Gama. Certo. Né? Porque a televisão ela não vinha muito nessa época daqueles jogos. E muitas vezes, que nem na época, a única televisão que tinha naquele período era a TV Morena. TV Morena. E muitas vezes faziam alguma filmagem só do jogo, mas não passar as imagens assim fazer lá muitas vezes o lance do gol, aquela coiseira toda. Eles faziam um registro só para a matéria. 40 anos atrás, as câmeras elas não tinham a mobilidade que elas têm hoje. Então, se elas estavam focadas ali no jogo, né, até ela levantar para registrar alguma coisa, já foi perdeu. Muito rápido. Né? As pessoas não tinham celular para fazer as fotos, né? Então... Eu sei que muitas vezes pessoas de alguns bairros disse que até viram também em alguns bairros da Campo Grande saiu aquelas mensagens. Moreninhas. Eu sei que é uma das coisas que eu estava lá na beirada do gramado também. Testemunha. Né? Testemunha, que foi uma coisa verdadeira. E eu, naquele momento, já preocupado com o placar, em vez de... Achava que era um helicóptero, sei lá o que era aquilo. E só assim, na década de 90, outra coisa que eu lembro bem, e aí eu também já estava aqui, estava fazendo o curso de jornalismo, que o Morenão foi um dos locais onde a gente teve os Jogos Abertos Indígenas, né, que foram os primeiros jogos do Brasil. Pelé, inclusive, era um ministro dos esportes. Eu tive até cobrindo o evento, os jogos de futebol lá no Morenão. E além do Pelé a gente ter esse registro do Pelé enquanto ministro dos esportes, a gente tem uma outra coisa do Pelé relacionada ao Morenão, que é um autógrafo. Quando ele já era né? Quando ele veio jogar pelo Santos, e temos um autógrafo dele que ele deixou. Isso na década de 70, na década né? de 70, Antes ainda da 73, da Federal. 73. Que é esse. E esse autógrafo foi pro Major Maraviesca. Pro Major. Pro Major. E aí ele deixou aqui também como registro. Antes do Morenão... Não levou nem o meu autógrafo do Pelé, olha só. Antes do Morenão, assim, desse jogo do Santos, o Santos jogou no Belmar Fidalgo também.
E Por parece isso ele é santista. assistia pelo rádio, teve a Rádio Bandeirantes. O narrador era Fiore Gilhote. Mas o Pelé também jogou lá No Belmar. no Belmar Fidalgo. Agora, hoje você vê um estádio pequeno, né? Hoje os caras não querem jogar em qualquer lugar, né? Sim. Uns pernas de pau que, nossa senhora. Então, e foi assim. Então, que nem no meu caso, por exemplo, eu tive assim, o time do Flamengo, por exemplo. Não sou flamenguista, mas eu gosto de futebol. Do Flamengo, o único jogador que eu não vi jogar ao vivo foi o Zico, aqui no Morenão. Que o Flamengo veio com um time, aquele timaço que o Flamengo tinha. O Zico estava sendo vendido para o Udinese, da Itália. Ele não veio com o Flamengo. Deu muita gente também, deu um público enorme para o Flamengo. O último grande jogo foi entre o Corinthians e a Portuguesa, 2013, mais ou A Portuguesa menos. ganhou, deu uma goleada no Corinthians. Foi, eu lembro que eu também, esse eu estava também. E eu estava torcendo tanto para a Portuguesa que tinha uma turma assim, então tinha umas caixas, um copinho d'água, bem sentada naquela entrada que você entra aí do portão. Tinha uma turma torcedora Portuguesa. Tinha umas 20 pessoas, eu acho. Mais ou menos. Eu sei que eu pegava com aqueles copinhos de água, tinha uma caixa lá, dava para os caras tomar água. Né? E aquele jogador que fez quase todos os gols, jogava no Santos antes. Depois ele foi para a Portuguesa. Esse foi, eu acho que, o último grande evento com grande público no estádio. Então, o Morenão faz parte da sua vida, né? Memória afetiva, como que você definiria o Morenão para você? Assim, o que ele representa? Se fosse assim um sentimento, uma palavra. Olha, é lógico que eu tenho sim um sentimento, né? E tenho um carinho muito grande. O local que eu trabalhei por 43 anos, né? Ali naquele local, ali que eu aprendi muita coisa na minha vida. Eu tive a oportunidade de ver assim, um grande jogador. Neymar, por exemplo, veio com o Santos, moleque, né? Tenho fotografia com o Neymar. A imprensa faz eu acho que até inveja do menino. Mas gente boa, tenho fotografia com o Neymar, eu tenho. Então, o pai do Neymar, eu vi jogar o futebol. Eu ainda peguei aquele tempo que o futebol era o Mato Grosso. O pai do Neymar jogava no União de Rondonópolis. Muito ruim. Não sei como que o filho saiu bom. Mas era um volantão, aquele camisa 5, mas muito ruim. E daí, do União de Rondonópolis, foi morar em Santos. E essa história do Neymar, que eu gosto de falar de futebol. Então, o Santos tinha dois jogadores que foram grandes jogadores e vivia ali vendo aquele joguinho de escola lá em Santos. O Zito e o Pepe. Uhum. Eles foram numa escola assistir o futebol de salão da molecadinha e dali eles levaram o Neymar para o Santos, molequinho. Então, eu assim levo assim para a minha vida uma gratidão muito grande, não só pelo trabalho, mas pelos amigos que eu tenho. Né? Eu trabalhei todos esses anos, eu nunca tive assim o meu chefe lá me cobrar de qualquer coisa, ou me der uma falta, aquela coiseira. Nunca eu tive. Né? Assim, falta, aquelas coiseiras. Nunca, graças a Deus, nunca faltei ao meu trabalho. Então, e tem muita gente querida, que os antigos, né? Aquelas pessoas assim, sempre muito bem tratado. Senhor Alberto, Débora, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao final. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Obrigada por compartilhar tantas memórias e histórias, né, sobre o Morenão, sobre a UFMS. É claro que é tanta coisa que a gente ficaria aqui 24 horas, né, conversando. Ou mais, né? Muito obrigada pela presença de vocês. E se você é professor, técnico, estudante, egresso, tem uma história para contar sobre a UFMS, sobre o Morenão, sobre qualquer outro local da UFMS, entre em contato com a gente. Se você também tem fotos, documentos, é só mandar um e-mail para a gente.
É 45anos@ufms.br. E a gente se vê novamente no próximo episódio da podcast.